Meus amados, queridos irmãos, graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua família, a sua casa. Temos a oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos para refletir a palavra de Deus e gostaria de chamar a sua atenção, principalmente quando, como igreja, nós estamos refletindo sobre família. Nós estamos aí com os muitos desafios que envolvem a minha família, a sua família, a maneira pela qual a sociedade tem enfrentado os desafios que envolvem a família, como que a sociedade ela tem desenvolvido as suas temáticas que envolvem a família, e sabemos que muitas são as pessoas que falam da importância da família, diz que a família é a célula mãe da sociedade e entende que existe uma importância significativa em cada família, mas existe outro lado que é aquele que desconsidera a família, que desvaloriza a família, que tenta de alguma forma bombardear a família para fazer com que ela sofra derrotas, destruições, mas a igreja valoriza a família. Nós, como igreja, valorizamos a família, nós, como igreja, investimos na família, nós, como igreja, queremos cada vez mais que a família se desenvolva, que a família esteja prosperando, que a família tenha condição de superar as suas limitações e adversidades. Queremos que a família ela alcance propriamente o que foi definido pelo Senhor para cada família. Assim, então, desejo muito que Deus abençoe a sua família, a sua casa, seja qual for aquilo que você está enfrentando nesse tempo, mas é importante que Deus esteja abençoando a sua casa e a sua família grandemente. Gostaria também de destacar a você a respeito de que as famílias elas têm as suas marcas. E o tema que nós vamos propor para esta nossa meditação são as marcas de Cristo na família. E embora seja um assunto muito específico das marcas de Cristo na família, podemos entender que toda família traz marcas. Todas as famílias, elas na verdade estão marcadas de diversas maneiras. E eu gostaria então, antes de nós lermos o texto que nos orienta para este momento, eu gostaria de destacar para você o seguinte: nós encontramos algumas famílias que elas estão com marcas físicas. A questão é que envolve as cicatrizes, sejam por conta do acidente, seja por conta de uma cirurgia que fora feita, seja por uma realidade de uma queda, a pessoa sofreu algum tipo de queda em casa e tem uma marca, e aí olha para o corpo e fala assim: opa, eu tenho uma marca aqui, isso aqui veio comigo desde a minha infância, eu tenho uma marca de nascença, eu tenho uma marca, por exemplo, eu tenho um corte aqui no meu rosto, eu tinha 9 anos de idade, quando eu sofri esse corte, eu caí de bicicleta e a partir dali então, estou marcado aqui no rosto, fisicamente, cada um tem as suas marcas, cada família tem as suas marcas físicas. Também podemos considerar as marcas emocionais, e elas são resultados das experiências que são acumuladas ao longo do ano, ao longo da vida, ao longo da existência. E principalmente podemos destacar que as marcas emocionais, elas carregam os traumas que foram assim desenvolvidos ao longo da trajetória, as amarguras, as tristezas, o sofrimento, e aí então muitas coisas que vão sobrecarregando emocionalmente, as frustrações, as decepções, aquilo que uma família experimenta ao longo da sua trajetória. As marcas emocionais estão presentes, também as marcas sociais, quem na verdade nós somos na sociedade, quando a pessoa olha para nós e assim então vê quem nós somos ou como que a nossa família se apresenta diante da sociedade, porque está diretamente ligada à questão das nossas conquistas, realizações. Podemos entender que está também ligado à questão dos fracassos, das derrotas, dos prejuízos, dos problemas que foram assim relacionados ao longo de um tempo. E aí você pode dizer que juntamente com essa questão de marcas sociais, como que a sociedade nos vê, como que a sociedade olha para a nossa família, nós entendemos que estão diretamente ligados a aspectos morais, aspectos éticos, porque é a forma como nós tomamos as nossas decisões, como que nós somos de fato caracterizados
através das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos comportamentos, das nossas palavras, né? As palavras que nós emitimos, elas demonstram a marca presente na nossa casa, na nossa família. Né? Se você tem palavras, um vocabulário que seja aquilo que é reprovável à luz da palavra de Deus, talvez até reprovável no comportamento social, né? E aí então vai dizer, opa, aquela família ali é marcada por esse tipo de palavra. Mas se você tem um vocabulário, né, que expressa palavras boas, palavras que edificam, palavras que ajudam, palavras que motivam, né, então você vai ser olhado, e a sua família também. Aquela família ali, ela tem um vocabulário diferenciado, aquela família ali, ela fala coisas agradáveis. Como é bom a gente poder ouvir aquelas pessoas falando. E assim então, podemos, né, considerar que essas marcas morais e éticas, que fazem parte do conjunto das normas da sociedade, apresentam os nossos posicionamentos, né? Como que nós nos posicionamos em determinados assuntos, né? Assuntos que são preciosos para a família, assuntos que são importantes para a estrutura da sociedade, assuntos que são importantes como temas relevantes para este tempo. E aí, como que a família se posiciona, ela vai estar diretamente dizendo, né, a marca que ela carrega, a marca que ela traz, seja em relação a experiências vividas e aprendidas ao longo da vida familiar, né, de pais para filhos, como que passaram essa estrutura de pensamento, e seja na questão dos conceitos estabelecidos hoje. Né? Então, a questão dessas marcas, elas estão muito presentes, né, principalmente no nosso posicionamento, porque se nós nos posicionamos de maneira corajosa, ousada em determinados assuntos, estamos falando como que a nossa família, ela entende essa situação, essa realidade. E aí, seja na política, na economia, seja em relação às artes, né, à música, seja em relação à religião. Então, como nós nos posicionamos como família, estamos dizendo quem nós somos, as marcas que nós carregamos. E isso vai implicar diretamente na questão das marcas profissionais. Você já viu uma pessoa que ela é marcada na sua vida por uma marca profissional negativa? Não procura aquela pessoa, porque não faça serviço naquela empresa, porque você não vai ali naquele profissional, porque ele vai te dar trabalho. E aí você vai ouvindo marcas negativas a respeito de determinados profissionais. E aí eu não estou dizendo de uma área específica, em todas as áreas existem os bons e os maus profissionais. E assim então, a realidade é que foca essa marca negativa, e sabemos muito bem que hoje, através aí dos estudos da propaganda e marketing, o quanto uma informação, uma marca negativa, o quanto que ela é desenvolvida, compartilhada, né, o alcance que ela tem hoje, principalmente através das redes sociais. Né, e quando nós vemos que o aspecto positivo, ele é muito menos compartilhado. Né, existe aí algumas teorias, alguns estudos, né, que apontam que você fala bem para 7 pessoas e fala mal para 28 pessoas. Então, as marcas profissionais também estão diretamente ligadas aí a respeito da família, né? Como que a sua família desenvolve o aspecto profissional, né? Como que você pode desenvolver essa realidade, como tem desenvolvido, né? É importante estar olhando essa situação. E por último, gostaria de tratar as marcas espirituais. Elas envolvem a demonstração de fé, ela fala sobre a questão da devoção, né? Fala a respeito da ousadia, para manifestar-se como alguém que tem uma religião. E aí não estou tratando aqui diretamente a respeito de qual religião que é, mas a pessoa está dizendo, eu sou religioso, eu tenho uma religião, eu faço parte de um grupo religioso, e a pessoa então se declara desta maneira. E aí nós podemos entender que as marcas estão presentes, seja qual for a religião, a família tem as suas marcas, as marcas daquela religião. Mas quando nós pensamos também, existe outro lado, em que a pessoa também, uma família está marcada como ateísta. Nossa família não crê em Deus, a gente vive dessa maneira, né? Então, é a marca que aquela família traz também. E como cristãos, nós somos chamados
para trazer as marcas de Cristo. E o texto que eu quero ler para você está registrado na carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Gálatas. Aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo de número 17, está escrito para nós: quanto ao mais, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quanto ao mais, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Assim, então, como cristãos, nós trazemos as marcas de Jesus. O apóstolo Paulo fala de marcas que ele tinha, e eram marcas literais. Ele havia apanhado, sofrido muitos açoites, ele foi preso, acorrentado. E aí nós vemos tantos e tantos problemas que ele teve que enfrentar, e o seu corpo estava marcado literalmente por conta de Jesus, por pregar o evangelho de Jesus, por ser um apóstolo de Jesus, por ser um servo de Jesus, por estar anunciando a mensagem salvadora em Jesus Cristo. Então ele sofreu por causa do nome de Jesus, ele foi preso por causa do nome de Jesus. E assim então ele está declarando: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Podemos considerar, em relação a este aspecto, que a família, ela precisa manifestar as marcas de Jesus. Trazer o exemplo do apóstolo Paulo, ele tinha não somente marcas físicas, mas ele tinha as marcas também nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua forma de pensar. Então ele estava completamente marcado por Jesus. Mas eu gostaria de, antes de falar da família que tem as marcas de Jesus, gostaria de falar para você que, infelizmente, existem famílias que não têm ainda as marcas de Jesus, famílias que não possuem as marcas de Cristo. E aí nós vemos o que essa família faz, como que ela vive, o que essa família pratica. E aí podemos pensar naquela que vive nas práticas do pecado, nas práticas carnais. Nesta carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, Paulo fala que existe uma luta travada de forma intensa entre as obras da carne e as obras do Espírito. E ele vai dizer que dos versos 19 a 21, ele fala de uma lista de ações que são carnais, de obras que são da carne. E a família, então, que ainda não tem a marca de Cristo, não tem a presença de Cristo, é uma família, então, que vive nessas práticas. E aí você pode imaginar, são realidades sociais, são realidades religiosas, são realidades que envolvem a dinâmica da vida, a maneira como essa pessoa vai desenvolver a sua trajetória. E quantas famílias que estão enfrentando a discórdia, a desunião, o ciúme, a inveja, a contenda, a idolatria, a maldade, a violência, e aí por aí vai. Quanta coisa ruim, justamente porque essa família não tem as marcas de Jesus. Podemos considerar que também essas famílias, e a família que infelizmente ainda vive dessa forma, ela possui uma ênfase no aspecto religioso e que há uma dissociação. A pessoa, ela crê em algum tipo, alguma divindade, ela tem algum tipo de experiência religiosa, mas a sua vida como um todo não é impactada por isso, porque a dinâmica do seu dia a dia, das suas ações e decisões, dos seus caminhos e escolhas, estão completamente dissociados. A pessoa vai lá e faz uma devoção, a pessoa manifesta a sua fé, e o restante do período da sua vida, da semana e do mês, ela pode fazer o que ela bem entender, caminhar do jeito que ela quiser, e a família então está tomada por esse conceito. E assim então as consequências, elas são complicadas, A experiência desta família é uma experiência difícil, é uma experiência que traz dor, sofrimento, distanciamento, e os problemas vão aumentando cada vez mais. E tudo isso como resultado de não ter as marcas de Jesus, a presença de Jesus na família. Mas vamos pensar a respeito da família, a família que possui as marcas de Jesus. E essa família,
ela demonstra alguns aspectos muito importantes. E o primeiro deles é que demonstra uma experiência sincera de conversão. Veja bem, a família que tem essa experiência com Jesus, esta experiência de conversão, a conversão significa mudança, e a mudança ela é de mente, mudança de coração, de vontade e mudança de ação, de prática. Eu posso exemplificar para você a experiência de Zaqueu. Zaqueu, ele se converteu, mas quem era Zaqueu? A família de Zaqueu, a vida de Zaqueu, a história de Zaqueu. Era uma situação de tristeza, uma situação de desonestidade, uma situação de extorsão. Era um homem odiado pelas pessoas, ele vivia nas práticas mais horríveis daqueles dias. Ele era um chefe de publicanos, era cobrador de impostos, e ali então ele era odiado pelos judeus. Mas aquele homem um dia se converteu, e o Senhor Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Aquele homem, ele teve uma experiência sincera de conversão, mudança da sua vida, mudança das suas ações, mudança das suas atitudes, mudança das suas palavras. E ali então na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu, passou a ser exemplificado, a vivência prática desta família marcada por Jesus. Podemos olhar para a história de Lídia, não é? Lídia era uma vendedora de púrpura, uma religiosa. Aquela mulher era uma importante ali no seu contexto, e um dia ela ouviu a respeito de Jesus, e ela teve uma conversão sincera, e a partir da vida de Lídia, a sua casa se tornou ali uma agência do reino, né? Então uma propagação do evangelho, o anúncio da salvação, uma mulher que, através da sua decisão por Cristo, a sua casa e a sua família passou a também ter as marcas de Jesus. Podemos considerar aquele homem que era um carcereiro, um homem importante ali, um soldado, não é? Então do império, tomava conta dos presos, e quando ele ouviu a respeito de Jesus, diante de uma situação extrema da sua vida, em que ele perguntou: como eu posso me salvar? E assim então Paulo e Silas pregaram o evangelho para ele em Atos 16, e diz que Paulo falou para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aquele homem ouviu a palavra do evangelho, juntamente com a sua família. Diz a palavra de Deus que ele creu, ele foi batizado, ele se alegrou por essa realidade. E aquele homem agora, talvez até tivesse imposto um vigílio sobre a vida de Paulo, do apóstolo, os açoites, as marcas que ele trazia no seu corpo, mas agora aquele homem foi alcançado pela graça, e agora sua família é transformada, e aquele homem podia se identificar com Paulo como irmão em Cristo, e poder dizer: eu trago também as marcas de Jesus. Assim então, uma conversão sincera, né? Que você, como família cristã, também a sua família esteja demonstrando que de fato tem as marcas de Jesus, por conta da experiência de conversão, não porque pertence a uma igreja instituída, uma denominação, não porque você tem uma vida religiosa, mas porque você tem Jesus, a experiência de conversão em Jesus, e assim então é uma família que pode demonstrar estas marcas. Também podemos considerar a família que possui as marcas de Cristo, demonstra a presença constante do fruto do Espírito Santo. Esta família procura viver pautado pelo fruto do Espírito, o amor, a alegria, que é o gozo, a alegria, a longanimidade, que é a paciência, a benignidade, que é o desejar o bem, a bondade, que é o bem em ação. E aí você pode encontrar a mansidão, a temperança, o domínio próprio, e aí vai dizer que contra estas coisas não há lei. Então você vivencia, sua família vivencia o fruto do Espírito. Na sua família tem amor, na sua família tem alegria, na sua família tem paciência, paciente uns com os outros, na sua família tem benignidade, vocês desejam o bem para as pessoas, na sua família tem bondade, vocês ajudam as pessoas porque é o bem em ação. Na sua família vocês são mansos, não mansidão por uma característica de personalidade, não, pelo contrário, são pessoas que anteriormente eram briguentas, pessoas que eram
até mesmo aterrorizantes, pessoas que eram apavorantes, mas de repente se tornaram e foram transformados pelo Espírito Santo, e a partir daí tem uma vida de mansidão. É uma experiência e é uma característica espiritual. Isso então se dá pela presença do Espírito Santo em nós. Assim então, a família que possui as marcas de Cristo também tem uma vida disciplinada devocionalmente, ou seja, aquela família que está preocupada na leitura da Bíblia, aquela família que está preocupada com que aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela traz como ensinamentos, como correções, como repreensões, como admoestações, como ensino para a tomada de decisões. Então, uma disciplina devocional é a referência de busca pela palavra de Deus. Há uma disciplina devocional da oração. Não ora porque está precisando, porque está enfrentando uma dificuldade, não ora porque está passando por um aperto, por um sufoco, por uma situação, uma circunstância diversa, mas a oração faz parte da vida. A oração é a dinâmica da família, a oração é a alegria de poder falar com Deus, a alegria de poder conversar com o Senhor soberano. Então a oração faz parte da família, da vida em família, da vida familiar. Assim então, podemos considerar que a família que possui as marcas de Cristo demonstra verdadeiramente um testemunho de uma vida transformada. É a transformação que Cristo opera e realiza. É a transformação que Jesus Cristo traz. Não é uma questão qualquer, não é um ajustamento de normas de conduta, não é de forma alguma, mas é a transformação. Jesus não reforma a pessoa, Jesus não reforma a família, Jesus não conforma essa família com um modelo de uma estrutura social, mas Jesus transforma a família. Ele muda a essência, Aquele que está perdido, ele se torna um salvo. Aquele que estava nas trevas, na verdade, ele vem para a luz. Aquele que estava condenado, agora ele é absolvido. Aquele que estava completamente sem esperança, agora ele vive cheio da esperança, esperança da glória eterna, a esperança da glória dos céus. Assim então, o testemunho, a maneira como vivencia o dia a dia, fala de uma vida transformada. Desde agora, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Meus amados, devemos então considerar, e eu quero concluir, e eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas lições para você guardar no seu coração e conversar com a sua família, compartilhar aí nesse momento de reflexão. Você pode compartilhar com a sua família o que a minha família precisa deixar. Primeira lição, primeira aplicação é o que a minha família precisa deixar para que seja evidenciada como uma família que tem as marcas de Jesus. E aí você pode enumerar: nós precisamos deixar isso, nós precisamos deixar isso, nós precisamos deixar isso. E aí você pode enumerar, e você não vai conseguir talvez resolver tudo rapidamente, mas comece, junto com a sua família, dê as mãos, fala assim: vamos deixar esse procedimento, porque esse procedimento está atrapalhando evidenciar, manifestar a marca de Jesus na nossa família. Vamos tirar esse negócio da nossa casa. Vamos tirar esse aspecto da nossa conduta, da nossa prática, da nossa vida. Então, é o aspecto de deixar. E a segunda consideração que eu gostaria de fazer para você é o que a minha família precisa buscar para ter verdadeiramente as marcas de Jesus. E aí então, esse é um aspecto em que você vai em busca, Então você vai lutar, se esforçar, por alcançar, para que você de fato demonstre na sua vida, na sua família, as marcas de Jesus. Como é bom alguém poder dizer: ali naquela casa é uma casa de servos de Deus, aquela família é uma família de servos do Senhor. Aquela casa ali é uma casa de paz,
é uma casa de harmonia, é uma casa de alegria, é uma casa de servo de Deus. Que você pense nisso, reflita sobre esta grande verdade. Então, existem coisas que temos que deixar, existem coisas que temos que buscar, trazer. Queremos colocar na nossa família, queremos colocar na nossa casa algumas coisas que são tão importantes e necessárias. Eu quero terminar. O Grupo Logos, o pastor Paulo César, ele escreveu uma música muito bonita há muitos anos atrás. E o nome da música, o título da música, Marcas. Então, a questão dessa música, ela tem uma mensagem muito especial para nós. Eu gostaria de mencionar esta letra para você medite nela. Causa surpresa para muitos hoje em dia, rever histórias que o tempo não levou. Como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles, são bem poucos hoje em dia, que andam realmente com o Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas, e por isso deixam marcas para outros como eu. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, pisar em marcas. Quero pisar sobre estas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que eu tenho que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé para repartir por onde Deus me permitir andar, seu amor. Que Deus abençoe, que nós tenhamos a condição de estar seguindo as pegadas de Jesus, as marcas de Jesus estejam presentes na nossa vida para influenciar aqueles que estão à nossa volta, influenciar, contagiando com a mensagem da salvação que há em Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, sua casa. E eu quero então orar com você, orar com a sua família. Você com certeza tem os seus motivos, seus pedidos, tem os seus agradecimentos. Sua família enfrenta as lutas desse tempo, mas todos nós temos a oportunidade de falar com o Senhor. Eu quero então orar. Querido Deus, Senhor amado, nós exaltamos o Teu nome, agradecemos a Deus pelo privilégio que temos de professar a nossa fé em Jesus. Obrigado, Deus, porque podemos ter a presença de Jesus na nossa vida, em que nós podemos, ó Deus, como família, estarmos demonstrando, Deus, testemunhando de que Jesus governa a nossa casa. Deus, que seja através das nossas palavras, através das nossas ações, através das nossas atitudes, Deus, que nós estejamos revelando Jesus Cristo. Deus, que a nossa vida como família seja uma mensagem, Deus, seja um sermão, seja de fato, Deus, uma pregação constante do Teu Evangelho, para dizer, ó Deus, que na nossa família nós somos do Senhor e pertencemos ao Senhor, e que as marcas de Jesus estejam presentes na nossa casa. Abençoa, Deus, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Deus, que busca a Tua face pela fé, Deus, que deseja viver cada vez mais em obediência, Deus, ao Senhor e à Tua vontade, Deus. Que o Senhor abençoe a cada um. Eu te peço, Deus, te agradeço. Deus, muito obrigado, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que o amor de Deus, o eterno Pai, que a graça transformadora do Senhor Jesus e que as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você, meu irmão, sobre o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe você. Um grande abraço. Fique com Deus. Uma excelente noite e um restante de semana abençoado pelo Senhor.